Gente, eu fiquei até sem graça agora. Papai tá aí. Gente, olha que coisa maravilhosa. Na Espanha, eu vou contar um dos milagres que aconteceu, que marcou a minha vida, a minha história. Eu fui morar em Astúrias, onde eu conheci a minha esposa. E lá aconteceu algo muito, muito lindo. E eu vou contar para os irmãos aqui depois como que eu conheci minha esposa, toda essa minha história, que é muito legal também, porque eu vou orar e Deus vai fazer casamentos aí em nome de Jesus. Eita, Jesus. Gente, o pessoal já estava começando a me conhecer na Espanha, né? Porque a gente orava, os milagres aconteciam. E eu lembro um dia o culto estava acabando, não lembro se era domingo. Domingo o culto acabava 9 horas, 8h30, 9 horas da noite. E um homem chegou na igreja, muito assim, nervoso, assim, no sentido de ansioso, a palavra, né? Pastor, pastor, pastor. E ele veio falar com o meu sogro, né, que estava ali. Vamos orar. E eu levo o pastor Pedro para orar no hospital. Aí meu sogro falou: o cara quer que você vá orar por alguém no hospital, mas não falou assim a situação, mas tinha que orar no hospital, lá em Astúrias. Aí falei: então vamos orar no hospital, vamos para lá. Quando a gente vai para o hospital, a gente descobre o seguinte: o cara fala isso para a gente no carro. Você vai orar para uma menina de 18 anos, que ela tem um bebê recém-nascido, ela engravidou bem cedo, e depois do bebê nascer, descobriram nela leucemia e ela tem um tumor cerebral. Ela está desacordada, já está em coma, já está com falhas. Como é que é quando falha dos órgãos, já está com os órgãos já estavam morrendo, e o tumor cerebral dela era do tamanho mais ou menos já de um punho. E eu lembro dele falar que o olho dela já tinha saído para fora, porque o tumor empurrava o olho dela para fora do. E a gente foi para o hospital. Quando nós chegamos no hospital, sem brincadeira, devia ter umas 30 pessoas da família lá, tudo vestido já de preto, no sentido de luto. Quando nós fomos conversar com alguns familiares, disseram que já estavam preparando caixão, preparando funerário, o que eles iam fazer, aonde enterrar, já estavam planejando. Naquele dia, que era domingo, o médico falou: essa noite ela não passa, ela está mais morta do que viva já, falhando tudo, ela não tem mais consciência, essa noite ela provavelmente já não passa, então despeçam dela. Todo mundo, aquelas 30 pessoas que estavam lá, tudo era a família se despedindo, né, e desesperada, e eles foram me buscar na igreja. Aí, a hora que eu subo no quarto, a gente está no elevador para subir para o quarto, tinha um monte de primo, Eu falei para o meu sogro: ninguém entra nesse quarto, eu só quero o pai dessa menina, não quero que ninguém entre. Aí entrou eu, meu sogro, o pai da menina e o pai da criança, o marido dela, né? O marido da menina estava lá no quarto. Então estava o pai, o marido, os dois chorando, o pai entrou com a gente. O resto das 30 pessoas ficaram tudo lá fora, outros ficaram na recepção. E aí entrou eu, meu sogro, e eu deixei lá, o marido ficou aqui no meu lado, o pai ficou por ali, e a menina estava tampada tamparam ela com o lençol, porque era feio de ver o olho dela para fora, ela estava raquítica, assim, puro osso, leucemia e um tumor cerebral muito grave. E eu lembro daquela cena, né, dela ali. Era um cadáver, porque assim, o médico falou: essa noite ela está morta, já despediram dela, já falhas múltiplas de órgãos, acho que chama, uma coisa assim. E o lençol tampando o rosto dela. E
eu pedi para tirar, para mim pôr a mão na cabeça dela, que eu queria orar por ela. Então nós tiramos assim, aquele olho sai para fora, e eu pus a mão na cabeça dela. E comecei a declarar vida onde havia morte, declarar cura onde havia doença, declarar bênção onde tinham lançado maldição, e no nome de Jesus, e nós ungimos ela com óleo, como diz a palavra de Deus, comecei a orar. Aproximadamente de 10 minutos, 5, 10 minutos de oração, nós sentimos como se uma luz tivesse acendido. Como se acendeu uma luz. Como assim acendeu uma luz? Não sei, o ambiente mudou, como que algo aconteceu. E realmente parecia que eu tinha acendido uma luz dentro do quarto. Mas não dava para ver nada diferente. Era uma sensação assim. Né? E nesse momento ela já estava de novo tampada com o lençol. Né? Já tinha orado, então, terminando de orar, tamparam ela. E quando esse ambiente, quando o ambiente mudou, ela de repente, ela acorda, ela pega o lençol, ela arranca o lençol, o olho dela já está para dentro, ela se incorpora, ela senta na maca do hospital, e ela olha nos meus olhos assim, assustada, como que saído de um coma, não sei, e ela fala assim, eu não lembro como é que era a frase, falou assim, ela falou, eu sinto que Deus está aqui, uma coisa assim. Nem ela nem entendeu o que ela estava. E eu lembro que ela na minha frente, assim, ela quase que me empurra assim, ela segura no braço do marido dela, que o marido dela estava assustado, ninguém sabia como reagir, e ela puxou o marido dela e deu um beijo nele. E ela, eu estou bem, começou a falar, e meu amor, o que foi? Não, eu estou bem. E ninguém estava entendendo nada. No outro dia, que era para enterrar ela, que era para ela morrer aquela noite, ela estava andando no hospital e fizeram aí virou um inferno a vida dela, no sentido de que todos os médicos da região foram ver o que estava acontecendo e não deixaram ela sair do hospital. Tiveram ela lá internada 15 dias. Ela andando, comendo, sem o tumor, 15 dias, uma bateria de exame para entender que não acharam nenhuma célula cancerígena no corpo dela. Glória a Deus. Eu lembro, muitas vezes, minha esposa, nós tínhamos uma loja no centro de Oviedo, que é a capital das Astúrias, e eu lembro de gente passar ali, abrir a porta e falar, você é o pastor Pedro? Eu, sim, você orou pela minha prima foi curada. O meu sogro, ele faz feira, ele é feirante, além dele ter loja. Então, ele faz feira na cidadezinha onde essa menina mora. E lá o espanhol é quase tudo ateu, e que não é ateu é católico, mas é assim, é anti qualquer outra coisa, mas o que mais tem é ateu. E ele, muitas vezes, ali, naquela feirinha, ele me conta, né, que ele está lá na feira, ele diz assim, naquela época, começou a acontecer o seguinte, que ele falava assim, Deus te ama. Deus é poderoso, Deus... E as pessoas que antes falavam, eu não acredito em nada, começaram a falar assim, eu acredito. Aí por quê? Porque a minha vizinha tinha um tumor cerebral, estava morrendo e ela foi curada, mas eles nem sabiam que o meu sogro que estava falando estava na oração, junto comigo. Então, virou notícia, cidade pequena, a cidade já sabia que ela estava morrendo no hospital, e de repente ela aparece em casa sem nada.